Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Gildo Freire, diretor executivo Litoral Paulista e ABCD, na ANEFAC, e sócio na Águia Contabilidade. Agradeço, em nome da ANEFAC, a participação de vocês aqui conosco, nesse dia importante, desse tema, com muito conteúdo. A diretoria ela foi criada com o objetivo de desenvolver conteúdo, treinamento, participação em atividades que a ANEFAC realiza, e da importância que é a participação de vocês, associados e profissionais da área, na busca de conhecimento e desenvolvimento de competências. Eu acho que é sempre oportuno trazê-los a participar desses eventos, e hoje nós temos um público bastante interessante participando dessa atividade, e é isso. A ANEFAC tem esse foco de ações que são pensadas para que leve aos profissionais esse conteúdo e oportunize a difusão e divulgação desses temas, e tenha a participação de vocês. Para o encontro de hoje, vamos falar sobre Forensic Accounting, a perícia contábil como ferramenta de apuração de incidentes de não conformidade, um tema bastante relevante, de grande interesse das organizações. Esse é um evento PROS, onde as diretorias da ANEFAC participam de uma forma conjunta, realizado em colaboração com o Comitê de Perícias, Mediação e Arbitragem, representada nesse ato por Fernando Viana. Eu já passo a palavra ao Fernando, que é perito e empresário contábil, e, como eu mencionei, diretor da área de perícias. Fernando. Olá, Gildo, bom dia, tudo bem? Obrigado. Bem, pessoal, estamos aqui com mais um evento em conjunto com o Gildo, que é a diretoria da ANEFAC também, né? O tema hoje, como ele falou, é perícia contábil como ferramenta de apuração de incidentes não conformidades. É um tema, para mim, bastante curioso, né? Quero conhecer mais sobre isso. E, para falar disso, nada melhor que um especialista na área, que é o Marcelo Gomes, que ele é sócio da KPMG, responsável por serviços de Forensic Accounting e líder de prática de suporte a litígios. É importante dizer que o Marcelo já tem mais de 30 anos de experiência em investigações de fraudes, compliance, perícia contábil, suporte a litígios, com reconhecida exposição em investigações de abusos ocupacionais, assédio, diagnóstico, implementação, treinamento e monitoramento de programas de compliance, bem como suporte a litígios envolvendo casos complexos de contabilidade. Ponto interessante, se o Marcelo tiver tempo, pode falar um pouquinho sobre isso, né, que foi o primeiro profissional do Forensic Accounting brasileiro aceito como membro da Association of Certified Fraud Examiners, né? É mestre em controladoria e doutor de ciências contábeis pela FEA-USP, e sua tese versou sobre fraude corporativa no ano 2001. Marcelo já ministrou várias palestras sobre os temas de sua especialidade para todo o Brasil e para entidades como Bacen, CVM, Polícia Federal, INSS, Escola Paulista de Magistratura, Faculdade de Direito da USP, FEA-USP, CFC, CRC de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Pará, entre outros eventos, né? Então, é um prazer aqui poder receber o Marcelo para falar desse tema, né? E a gente aproveitar. Marcelo, a palavra é toda sua, seja bem-vindo, né? Obrigado, Fernando, obrigado, Gildo, bom dia a vocês, e no nome de vocês e no nome de todos os presentes, agradecer aqui o convite feito pela ANEFAC para a gente poder dividir um pouquinho dessa experiência, né, como um perito contador trabalhando na área de investigação de fraudes, né, e que o nosso Conselho Federal de Contabilidade e IBRACON e outras entidades do âmbito contábil muito bem resolveram chamar de eventos de não conformidade, né? Então, de vez de falarmos de fraude, de corrupção, de atos, qualquer tipo de atos ilícitos, os profissionais de contabilidade resolveram, e muito bem colocado, definiram todos eles num plano só, chamando de eventos de não conformidade. E nós vamos falar um pouquinho disso, né? Eu acho que eu estou há 30 anos, né? Eu costumo brincar toda vez que eu vou começar uma apresentação desse tema, eu
Eu costumo brincar que quando eu comecei a trabalhar nisso, né, foram os primeiros casos de fraude foram dentro da perícia, né? Então era o sócio majoritário escondendo dinheiro dos outros sócios, ou era o ex-marido escondendo dinheiro da ex-mulher, e aí eu percebia que no judiciário era o último lugar onde chegavam as coisas. E aí eu falei assim, não, vamos fazer um trabalho proativo e preventivo lá nas empresas antes que o evento de não conformidade aconteça, né? E aí eu sempre me lembro dos meus primeiros casos em que os clientes chegavam e falavam assim, pô, Marcelo, você não sabe o que aconteceu, você precisa me ajudar, roubaram meu caixa 2, né? E aí eu ficava assim meio que desesperado, porque eu não sabia o que fazer com o cliente, porque como é que eu vou falar, como é que nós vamos chegar na delegacia e explicar para o delegado que roubaram o seu dinheiro da sonegação, né? Então, desde essa época, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou. Os profissionais de contabilidade, os profissionais que atuam nessa área de Forensic Accounting, eles têm uma formação diferenciada, eles vêm preparados e a cada ano que está passando, a gente vê a melhora da qualidade do nível de conhecimento que esses profissionais têm chegado. E é uma satisfação para mim que já atuo há tanto tempo na área de forensic. Eu acho que, basicamente, a gente pode começar... Vamos falar... E aqui, pessoal, por favor, a qualquer momento que vocês quiserem interromper para fazer perguntas, vão fazendo perguntas. Eu acho que o Gildo e o Fernando vão estar aqui também fazendo perguntas, mas eles também vão catalogar as perguntas que vocês possam vir a fazer. Então, por favor, fiquem à vontade de fazer... interromper para fazer qualquer pergunta, estamos aqui para tentar ajudar todos vocês nessa viagem sobre a investigação de não conformidade e o profissional que a faz. Muito Né? bem, Marcelo. Eu acho que é importante, né, que todos participem e que nos encaminhem aí dúvidas e questões para que a gente possa intermediar e passar para o Marcelo nos engrandecer aí com os resultados, com esse trabalho que será apresentado. Então, a nossa norma, e aí vocês vão acompanhar, acho que eu passei a bibliografia para todos aqui, acho que a NEFAC dividiu também com vocês, o CTA 30 define como incidentes de não conformidade todo e qualquer ato de omissão ou cometimento intencional ou não praticados pela entidade ou pelos seus responsáveis na governança, na administração ou por outras pessoas físicas que trabalhem na entidade sob seu comando ou que são contrários a leis, regulamentos vigentes. A não conformidade não inclui conduta imprópria individual, não relacionadas às atividades de negócio e da entidade. Isso vem, né, dentro de um aspecto, né, que eles chamam, principalmente dentro da auditoria, que é responder é uma resposta ao descumprimento de leis e regulamentos. No inglês, né, que a gente chama no clear, respond to no compliance with law and regulations. Então, a norma brasileira já existia, a norma internacional já existia, o que o CTA 30 veio trazer foi colocar tudo num documento só e explicar o que acontece. Então, existem essas regulamentações da área contábil, né, da nossa profissão, e aí existem as normas do COAF, onde o auditor deve ter o dever de comunicar qualquer proposta de operação ou operação suspeita que levem a indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A CVM também tem norma que indica que o auditor deve, entre outras, comunicar propostas de operações ou operações suspeitas, né? E sempre cuidando desse cuidado. A lei anticorrupção veio trazer também vários mecanismos de procedimentos internos para reduzir o risco de corrupção, né? Então, num primeiro momento, a gente teve governança, depois nós tivemos governança, risco e compliance, e agora nós estamos na época já do ESG, né? Que é ecologia, social e governança. Então, cada vez mais as preocupações das empresas vêm crescendo nessa área. E aí, o que nós temos de suspeitas de não conformidade, né? E aí tem várias situações
que a gente pode elencar. Por exemplo, na área de compliance, tudo que aparecer nas atividades de compliance, seja registro nas linhas éticas, canal de denúncia, qualquer notícia de mídia que envolve investigação, colaboração ou leniência de algum cliente, fornecedor ou executivo, comunicações que são feitas pelos advogados, tudo tem que ser tomado como uma suspeita de não conformidade dentro da área de GRC. Na auditoria interna, você vai ter relatórios de auditoria interna, denúncias realizadas por funcionários e terceiros que foram investigadas pela auditoria, pagamentos de serviços não especificados, comissões pagas em valores excessivos, né? Então, tudo isso pode gerar uma investigação de não conformidade. Já, se a gente for mover lá para a área de gestão de risco, nós vamos ter os pagamentos ou recebimento em dinheiro, transações não usuais com terceiros, sejam eles localizados em paraísos fiscais ou em países que têm baixa transparência em termos de lavagem de dinheiro ou de prevenção à corrupção, pagamento para empresas em países em que a empresa está sediada num país e o pagamento é realizado para outro país, sem qualquer justificativa, pagamentos em moeda estrangeira sem uma documentação completa, problemas nas declarações de imposto de renda. Então, hoje em dia, muitas empresas também têm, quando se fala de governança, é saber se a sua declaração está correta, bem feita, e o auditor também tem que acompanhar esse trabalho. Na área de controles internos, suspeitas de não conformidade vêm de descobertas da administração ou da governança, vêm de questionamentos de órgãos do governo ou de reguladores, vêm de notificações externas por órgãos de investigação, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, CAD. Imagine a gama de órgãos de investigação e reguladores que podem notificar sobre suspeitas de atos de não conformidade. E tem que ter uma existência de um sistema de informação que pode ser, a não conformidade pode ser a detecção de algum sistema de informação que falhou o controle interno, ou transação não autorizadas ou registradas incorretamente. E aí, a norma, né, o CTA define a de não conformidade em dois grandes grupos. Aqueles que são os incidentes que é claramente inconsequente ou irrelevante para a auditoria, seja por não envolver quem é certificador, seja por ser um valor abaixo da materialidade, ou que ele foi investigado e durante a investigação já se corrigiu o controle interno. Então, para esses casos, né, o auditor deve simplesmente documentar o racional que levou à conclusão da administração sobre a não conformidade, né, e demonstrar que ele é claramente inconsequente, né, e deixar isso claramente documentado, que também concorda com o que foi feito pela empresa. E aí aparecem os incidentes de não conformidade. E aí, esses que são aqueles que não são claramente inconsequentes. E aí, a evidência de auditoria tem que ser obtida de forma adequada, para ter certeza que esse incidente não impacta demonstrações financeiras. E, usualmente, requer uma investigação independente. E, em alguns casos, quando envolve certificadores, diretoria, conselho de administração, ela tem que ser feita externamente, ela não pode ser feita pela equipe de auditoria interna, ela não pode ser feita pela área de compliance, ela tem que ser feita por profissionais externos. E ela tem que ter o objetivo de mostrar todo o conhecimento da empresa sobre a não conformidade, para correção de rota, possível acordo de leniência, reconhecimento nas demonstrações financeiras dos prejuízos causados, etc. Então, Marcelo, o profissional da contabilidade ele tem essa condição, né? E esse conhecimento e essa oportunidade desse tema que você traz, ele proporciona mais bagagem, né? Para que nós, profissionais da contabilidade, cada um na sua área de especialização, tenha a condição de poder demonstrar a necessidade que as empresas precisam ter de transparência e de conformidade nas suas atividades. As pesquisas na área contábil têm se aprimorado
na área de Forensic Accounting e Compliance, na sua opinião? Sim, bastante. Eu sou uma pessoa bastante feliz com relação a isso, que quando eu sempre me lembro quando eu fui fazer a minha pesquisa em 1996, eu apresentei a minha pesquisa em 1996 e falei que eu queria ir na delegacia de polícia e ouvir os criminosos que não tinham crime de sangue, que eram basicamente os falsários e estelionatários, para conhecer o perfil de um criminoso dessa natureza e ver se ele se encaixava dentro das empresas, todo mundo achou a coisa mais estranha do mundo. E hoje em dia, as Big Four, vários profissionais acadêmicos da área contábil têm publicado dissertações, teses, falando sobre o perfil do fraudador, perfil da fraude, como investigar corrupção. Então, tanto na área profissional quanto na área acadêmica, houve um crescimento gigantesco de trabalhos sobre esse tema. Bom, se estamos numa investigação, aí vem a pergunta, né? Quem é que vai conduzir essa investigação? Né? Quem é o profissional, quem é a pessoa que vai investigar isso? E aí eu tenho duas categorias que eu costumo colocar, né? São os profissionais não contadores. E aí nós temos, óbvio, nenhuma investigação, e deixo claro, para todas as empresas, para todos os contadores aqui, todos os profissionais da área financeira, jamais conduzam uma investigação interna sem o conhecimento da sua área jurídica ou de um advogado contratado. Ele é importantíssimo por conta dos seus conhecimentos jurídicos, para ter um controle da exposição dos casos, caso o caso seja confirmado, o caso de não conformidade seja confirmado, ele que vai coordenar os trabalhos de investigação, vai falar com os órgãos reguladores, com os órgãos de combate ao crime, né? Então, sem advogado, a gente não sobrevive em nenhuma investigação. Então, aqui a gente tem, embora seja um trabalho que possa ser executado por contadores, os contadores têm que estar cientes que nada anda sem a presença dos advogados. E o mais interessante é que os advogados também já aprenderam que eles não conseguem fazer sozinho sem uma boa equipe de Forensic Accounting que tenha contadores. E vocês vão ver mais para frente por que isso. E algumas empresas, dependendo do perfil, do tamanho da empresa, das pessoas envolvidas, elas constituem comitês independentes de investigação. E normalmente a gente vê nesses comitês independentes ou juristas renomados, eu já vi até ex-ministro do STF, mas também a gente vê profissionais de compliance, profissionais de contabilidade, né, de forensic, que atuam nesses comitês. Então, usualmente são dois advogados e um especialista em forensic, ou dois especialistas, um engenheiro, às vezes quando tem fraude em obras, né, ou não conformidade em contratos de construção, você vai encontrar um engenheiro, um forensic accounting e um advogado comandando o comitê, né? Então, existem várias formações e possibilidades e, ao mesmo tempo, diferentes profissionais, e não necessariamente contadores. Aí você tem o profissional que a gente chama fraud examiner. O fraud examiner, ele é basicamente um cara que tem elevado conhecimento da técnica de contabilidade, de técnica de investigação, bons conhecimentos legais, conhecimentos de criminologia e conhecimento contábil. E ele é certificado. Então, quando você tem uma investigação internacional, você vai perceber que várias empresas procuram por esse tipo de profissional. Hoje, no Brasil, quem dá essa certificação internacional é a CFE, a Association of Certified Fraud Examiners, e aqui no Brasil, essa associação ela já tem por volta de 500 associados, né, fazendo seus encontros aí regulares e também preparando os seus associados para tirarem a certificação. Se a gente for falar dos contadores, quem são os profissionais que podem fazer investigação? Então, o Forensic Accountant eu considero que é o contador que não é o Fraud Examiner.
né? É aquele cara que tem um bom conhecimento da área legal, da perícia contábil, de técnica de investigação, né? E ele consegue fazer com tranquilidade todas as tarefas, né? Quando ele por ele ser um profissional de contabilidade, ele também tem, por conta dos seus conhecimentos de perícia, né? Ele consegue fazer um relatório de uma forma diferenciada, porque ele tem o conhecimento e a facilidade daquele linguajar da justiça ou dos operadores da justiça. Isso é muito importante. Então, o forensic accountant é aquele cara que é um contador que não tirou o CNPC, mas conhece a investigação como se fosse um fraud examiner. E aí, nesse caso, eu me encaixo nesse aqui, porque eu não tenho fraud examiner, mas eu tenho, na verdade, eu sou o próximo, eu sou o perito contador com o CNPC, vamos dizer assim, que é aquele que consegue ser o forensic account com a certificação dada pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? Então, tem que ter conhecimento, se vocês se lembram da prova para ser perito, precisa ter conhecimento legal, conhecimento contábil, conhecer a norma, né? E saber todo o procedimento de uma perícia. Então, basicamente, são todos esses profissionais que estão envolvidos hoje numa investigação de fraudes. Marcelo, aproveitando a sua questão, né, do conhecimento, das normas, do que você falou, né, que tem que ser seguido, né, a gente sabe que a questão do compliance, principalmente, não é uma questão, assim, vamos dizer, que é tão antiga, né, vem acontecendo, né, talvez de uma década para cá, tem estudado muito, porque, assim, na minha época que eu me formei, não se falava em compliance lá em 1999, por exemplo, né, não existia esse termo, acredito que não. Né? O que você acha assim, dessas mudanças recentes na legislação de combate a crime de corrupção? Elas impactaram na performance das áreas de compliance, né? O quanto elas são importantes nesses momentos também para as empresas manter uma área de compliance com esses profissionais, que tem que ser advogados, contadores, talvez economistas, administradores também. Tá. Então, a gente teve um movimento que veio com a lei anticorrupção em 2013, que fez uma mudança significativa para melhor. E todas as empresas correram atrás para ter as suas áreas de compliance, os profissionais de forense que se prepararam para atender essas áreas e fazer as investigações, e aí veio Lava Jato, Greenfield, vieram as grandes operações anticorrupção, e na sequência, né, tudo cresceu, tudo assim, compliance se tornou melhor, os advogados se tornaram melhores, existem advogados especializados em compliance, em leniência, em fazer acordo, em negociar com CAD, cada um tem a sua especialidade. E com o final da Operação Lava Jato e tudo o que aconteceu, houve várias mudanças na legislação, vamos dizer assim, reduzindo o poder de investigação do aparato estatal com os criminosos. E aí se tem aquela impressão de que as empresas, vamos dizer assim, teriam mais dificuldade para investigar. Isso não é verdade. A empresa ainda precisa cuidar da sua imagem, de como ela vai ter a sua exposição para casos de não conformidade, e embora o aparato estatal de investigação tenha mudado, o das empresas não mudou em nada, e até aprimorou, né? Então, eu tive até um colega meu que ele foi num evento de óleo e gás e ele falou assim, nunca vi gente tão neurótica, nem cafezinho eles estão pagando para alguém da Petrobras, né? Então, embora na área estatal tenha mudado, na área privada nunca se teve tão atento, tão antenado com as questões de compliance e vai continuar a crescer. Bom, vamos falar um pouquinho aí desse investigador, entre os quatro ali que eu falei, né? A gente sempre tem o que a gente chama os soft skills e os hard skills. Então, entre as características de soft skills de um bom investigador, ele tem que ter autocontrole, imparcialidade, ter atenção aos detalhes,
capacidade de trabalhar sob pressão, principalmente de prazo. Nós, Fernando, que somos peritos, sabemos que é bem trabalhar sob pressão com prazos, né? Entender quais são os riscos associados de uma determinada investigação, ter bom senso, alta integridade, ser responsável, ter um grande juízo de caráter, saber manter a confidencialidade, ser honesto durante o processo de investigação, né? Porque aqui eu vou dar alguns exemplos. Em muitas situações você está lá e a pessoa confessa o crime para você. Aquele momento, né? E quando eu falo aqui autocontrole, ter bom senso, né? Manter confidencialidade, ser honesto, né? E ser um comunicador ético, é justamente nessa hora, porque é uma hora muito difícil, né? Você imagina um pai de família, uma mãe de família, confessando que cometeu um crime, que pagou propina, que não respeitou os procedimentos internos da empresa, que desviou dinheiro para uma outra finalidade, sempre vai ter as desculpas mais, vamos dizer assim, inconcebíveis para ter praticado aquele ato. Então, tem que ser um profissional que tenha um autocontrole muito apurado, né? Porque ele vai estar lidando com situações da psique humana que não é o dia a dia de todos nós, né? Então, é muito bom que o investigador tenha tudo isso em mente quando vai conduzir uma investigação e ele esteja preparado para o inesperado. E eu já vi de tudo em termos de investigação de fraude, né? Conhecimentos quando a gente fala do hard skill, é a técnica, né? Então ele tem que conhecer os procedimentos de entrevista. E na entrevista, né, quando a gente fala, é você saber pegar contradição, movimento corporal e não corporal, que indique que a pessoa está mentindo. Você tem que entender o processo está sob análise, né? E eu sempre falo para quem trabalha nas minhas equipes, né? Não adianta você falar, eu vou investigar uma fraude de entrada de materiais no estoque, né? E a pessoa nem vai na fábrica para saber como é que funciona isso, né? Ele só quer receber documento, não sei o quê. E eu sempre falo para a minha equipe, tem que visitar o local, tem que saber como é que entra o caminhão, como é que ele é pesado, qual o caminho que o caminhão faz da balança de entrada até chegar ao estoque, quem é que descarrega, conversar com as pessoas, né? Então, tem que entender e tem que saber do que se trata, né? Então, e hoje em dia, até, né, eu acho que vai caminhar para isso, você vai ter especialistas em várias áreas. Então, você vai ter especialista em contrato de concessão, você vai ter especialista na área de energia elétrica, você vai ter especialista em óleo e gás, né? Então, e cada uma dessas áreas tem as suas fraudes, as suas não conformidades específicas. Então, num primeiro momento você vai ter um profissional generalista, mas depois você vai ter, eu acredito que vamos caminhar para ter especialistas para cada uma das áreas, né? Tem que conhecer a ciência sobre o processo de coleta de evidências documentais físicas e digitais. Não preciso nem dizer que a área digital hoje em dia é conhecimento necessário, né? Ou seja, tem que saber lidar com tecnologia, com inteligência artificial, com tudo que envolve tecnologia, porque blockchain, metaverso, tudo isso vai começar a impactar os trabalhos de investigação de não conformidade. Saber analisar dados estruturados e não estruturados através de data analytics, né, data analytics, né, que envolve um bom conhecimento de matemática, de cálculo, de estatística e muito de contabilidade, né? Pesquisas em fontes públicas e privadas, saber documentar um trabalho em relatório, então, nem se fale, né? Eu sempre digo para quem vai estudar ou quem se formou em contabilidade vai ser perito, vai ter que esquecer um pouquinho de contabilidade e vai ter que aprender a escrever, né? Que o contador tem que ser um excelente
profissional de redação. Tem que saber escrever muito bem e saber resumir um problema complexo para alguém que não entende necessariamente daquele assunto, que é o juiz, que é o Ministério Público, né? É tentar traduzir da melhor maneira possível um incidente de não conformidade. E aí eu vou apresentar para vocês como se fosse qualquer investigação que hoje em dia é feito nas empresas. Antes de seguir, pois não. eu só queria pontuar aqui, talvez o Gildo queira falar, Gildo, né, desse ponto aí que... No contexto de toda investigação, a gente entra nas organizações com uma demanda forte, pensando na área de compliance, de corrupção, e alguns temas um pouco diferenciados pode ser que levem a uma pequena dúvida. Por exemplo, o assédio moral e sexual. Ele é um tema para discussão no Forensic Accountants, contadores, auditores? Então, aí essa é uma questão que todo mundo traz. É impressionante, porque quando a gente fala incidente de não conformidade, norma contábil, todo mundo está lá falando assim, olha, o contador ele tem que estar, e a área de Forensic Accounting, ele tem que estar preocupado com fluxo de caixa, operações de compra, operações de venda, empréstimos, pagamento de fornecedores, né? Aquilo que é o nosso dia a dia. O que um assédio moral, né, pode ter relação com demonstrações financeiras, né? E aí eu explico para vocês. A gente tem controles internos. Eu tenho uma investigação. Um sistema de investigação dentro da área de compliance. E aí eu tenho um incidente eu tenho várias denúncias de assédio e esse assédio não foi investigado, ou não foi investigado de acordo. O que eu tenho? Qual é esse cenário? Eu tenho um problema de controles internos, ou seja, a minha área de compliance não está funcionando quando deveria funcionar, porque teve vários incidentes de assédio moral ou assédio sexual e nada foi investigado, ninguém foi punido, cria-se um ambiente nocivo para a empresa, né? E a visão que eu tenho é a qual, se não funcionou, e eu na posição de Forensic Accounting e o auditor, né, como suporte à auditoria, se não funcionou para investigar assédio moral, será que também não funcionou para investigar pagamento indevido de comissão? O controle interno é o mesmo. Ou seja, a área de compliance tinha que ter funcionado e não funcionou. E aí, se não funcionou para assédio moral, ele pode não ter funcionado para uma operação de pagamento de comissão, então aí nós temos um problema nas demonstrações financeiras e isso precisa ser corrigido, né? Então, sim, assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de denúncia que chega e não é investigada ou não tem o tratamento igual a qualquer outra denúncia, é uma preocupação para o Forensic Accountant. Bom, aqui na parte de metodologia, né, de investigação, vocês aqui têm uma figura que a gente costuma usar aqui na KPMG, né, que engloba todas as etapas de uma investigação. Vai desde o planejamento estratégico, né, a gente tem coleta e processamento de dados, data analytics, eu vou passar por cada um deles, inteligência corporativa ou background checks, a condução de entrevistas, análise de informações eletrônicas, análises financeiras e contábeis. Temos quando as investigações são grandes, né, e a gente já teve várias dessas, você tem um centralizador de demandas, eu vou explicar o que é isso, e você tem o PMO, que faz a gestão completa do processo. Tudo isso são caixinhas, eu já tive equipes aqui de 70, 80 pessoas cuidando de uma investigação de grande porte, onde envolviam todas essas caixinhas. Tá? Mas essa metodologia ela serve como um balizador para uma investigação pequena ou para uma investigação grande. Só vai depender qual caixinha dessa que você vai precisar ou não para a investigação que você vai fazer.
E ao final da nossa exposição, né, no próximo tópico, eu vou mostrar para vocês o quanto essa metodologia, por incrível que pareça, ela também está conectada com a norma de perícia contábil, né? Ela aparece em vários pontos da norma de perícia contábil. Então, para conduzir uma investigação, o planejamento estratégico é essencial, porque a gente precisa entender primeiro qual legislação local vai afetar a investigação, né? Se existe alguma limitação de privacidade, coleta e transferência de dados, né? Qual é o escopo e o objetivo da investigação? Por quanto tempo nós vamos voltar para trás para investigar? Qual é a linha de investigação? Se há fatos diferentes a serem investigados, se eu estou só investigando pagamentos para agentes públicos, ou eu estou investigando pagamentos para agentes públicos, contratos fraudulentos, licitações fraudulentas e assédio moral, né? Cada caso é um caso. Metodologias de cada uma das frentes de trabalho, quem que vai trabalhar, quem que não vai trabalhar e quais as tecnologias que nós vamos utilizar. Precisamos saber, obviamente, conhecer a estrutura organizacional da empresa que vai ser alvo da investigação. E aí a gente precisa conhecer os custodiantes, né? São as pessoas que vão ser alvos da investigação, sejam elas testemunhas ou suspeitos, e quais os cargos que elas ocuparam desde o início do meu período de investigação até a data da conclusão da investigação, né? Então, o cara era tesoureiro, depois virou CFO e depois presidente. Eu tenho que ter, durante esse histórico dele, todo o conhecimento de quem ocupou depois o lugar dele de tesoureiro, quem ocupou o lugar dele de CFO e por quanto tempo ele ficou como CEO, né? E a quem ele respondia, para quem era, quem poderia ter conhecimento daqueles atos de não conformidade. Marcelo, só posso Oi. te interromper só um pouquinho, que apareceu aqui até uma pergunta, você está no tema, né, que foi o Ivo Cairrão, acho que até conheço ele. Falou assim: Marcelo, bom dia, quando dizemos que a área de compliance não funcionou, talvez estejamos dizendo que o COS, que é o Compliance Officer Setorial, não tenha funcionado, eventualmente até mesmo envolvido da fraude ou na fraude. O que não qualifica o CCO, que é o Chief Compliance Officer, de sua área. Concorda com isso? Ele está perguntando aqui para você. Assim, a gente tem que entender que a área de compliance a gente classifica em diferentes níveis de maturidade. E ela sempre tem que estar alcançando um nível melhor a cada ano que passa. Não dá para você ter a melhor estrutura de compliance de um dia para a noite. Então, a organização ela vai ganhando maturidade. E pode ter realmente um incidente de não conformidade que não foi capturado pela área de compliance. Isso não quer dizer que a área de compliance está mal estruturada ou não. Ela simplesmente não atingiu a maturidade para captar aquele incidente de não conformidade. Mas ela e não há que se ter, vamos dizer assim, a princípio, desconfiança do CCO, né? Mas, de novo, tudo vai depender do trabalho que vai ser feito de investigação. Muitos casos, às vezes, não aparecem. Eu já tive casos esdrúxulos, né, de como chegou investigação para a gente conduzir. Então, eu vou contar um caso aqui, por exemplo. O diretor de uma empresa, o diretor jurídico de uma empresa chegou para mim e falou assim: olha, Marcelo, o presidente de uma das nossas unidades está dizendo que o seu diretor de compras está envolvido em fraude. Eu falei: como é que vocês descobriram isso? Aliás, ele estava suspeitando de atos de não conformidade. E eu perguntei: como é que vocês chegou à suspeita? Né? Foi canal de denúncia, não sei o quê? Ele falou: não foi nada disso. A esposa do presidente, ela queria uma bolsa de presente de aniversário e o cara falava: não tenho salário para te dar essa bolsa. E aí a gente fez a festa de Natal da empresa e o diretor de compras foi na festa com a esposa e a esposa do diretor de compras estava com a bolsa que a esposa do presidente da empresa queria.
E aí ele falou, ela encheu a paciência do presidente, do presidente e falou assim, como é que a esposa do seu diretor tem a bolsa que eu quero e você não me dá, e ela tem? E aí foi a partir daí que ele falou assim, não, vamos investigar como é que esse cara comprou a bolsa para a esposa dele, que eu não tenho dinheiro para comprar. Então, não tem nada a ver com a área de compliance, mas é um tipo de investigação que já chegou para nós. E nós confirmamos. O Aí diretor de o compras... conflito começa, né? Aí começa o conflito. Isso, e levou 30 milhões. Foram 30 milhões de reais que esse diretor de compras levou da empresa. Por isso que ele comprou a bolsa para a esposa. Então, assim, o sistema de compliance pode funcionar, mas às vezes surpresas acontecem da onde você menos espera. Nesse contexto, Marcelo, aí a gente pensa nos programas de compliance, de anticorrupção, né, que são previstos de diplomas legais distintos. Eles devem ser administrados dentro das organizações em áreas diferentes, porque quando se pensa em termos de segurança, é comum a gente pensar, não, isso deve ficar somente numa área, num departamento, enfim. Mas aí, quando a gente pensa nessa situação de segregar responsabilidades, interesses, quer dizer, ter áreas diferentes seria o caminho, cada um com a sua especialização no que se refere a um programa específico de controle e de conformidade? Existem diferentes estruturas para diferentes tipos de Uhum. empresa, né? Então, hoje, por exemplo, se você for grandes instituições financeiras, eles têm a área de compliance, que às vezes eles nem chamam, tem a área de compliance, tem a área de inspetoria, tem a área de auditoria interna, tem vários times diferenciados fazendo cada um o seu pedaço para tentar identificar ações ou incidentes de não conformidade. E tem estruturas mais enxutas, com 200, 300 funcionários, que ali tem um compliance officer e mais uma pessoa, e a auditoria interna, 1 ou 2 profissionais, tentando dar conta do caos que é a operação da empresa. Então, a gente encontra de tudo. O importante é que pelo menos a cada ano, a cada 2 anos, a empresa faça o que a gente chama uma avaliação, né, o assessment, do seu grau de maturidade de compliance, para ter certeza de que está atendendo às normas, ou principalmente saber, olha, eu estou nesse nível, qual é o próximo nível que eu tenho que estar? Aonde estão os meus concorrentes em nível de compliance? Eles estão mais ou a menos do que eu, né? Então, é importante que alguém externo faça esse tipo de trabalho para avaliar onde você está no seu nível de maturidade de compliance. Aí, então, na sequência do planejamento estratégico, né, o plano de investigação, tem que ser criado um plano de investigação, onde você tem os indícios, a origem da investigação, objetivo e escopo dela, potenciais jurisdições envolvidas. Nós que trabalhamos na Lava Jato, a gente presenciou alguns casos, só para vocês terem uma ideia, a Lava Jato foram transações que ocorreram em 95 países diferentes. Nunca na história da área de investigação de corrupção isso aconteceu, né? Eu falava com colegas do Serious Fraud Office na Inglaterra, ou do FBI nos Estados Unidos, eles ficavam espantados, porque assim, eles nunca tinham visto, eles tinham visto, claro, vários casos de corrupção transnacional, mas eram 5, 6 países, 7 países. Nós atingimos o recorde, foram 95 países que colaboraram, trouxeram informações ou que tiveram transações registradas em seu território, né? Então, por isso que a gente fala aqui, tem que ter, quando você vai conduzir uma investigação de grande porte, você tem que pensar nas jurisdições envolvidas. Estratégia para garantia da integridade de dados, né? Ou seja, como é que você vai capturar e garantir que aquele dado possa ser usado depois judicialmente, período de tempo dos acontecimentos, os responsáveis pelas investigações, né? Seja o time externo, seja o time interno, quem são os potenciais envolvidos ou as áreas de negócios envolvidas,
qual vai ser o plano de comunicação da investigação, né? O investigador fala com quem? É com compliance officer, é com o comitê, é com o jurídico, e o jurídico se comunica externamente ou não se comunica? Como é que vai acontecer isso? Quais serão os dados a serem coletados, a metodologia daquelas todas que eu coloquei, quais que nós vamos utilizar? Então, aqui nós só vamos conduzir entrevista. Não, aqui vai ter entrevista e background check e data analytics. Então, cada investigação ela precisa ser determinado o que vai ser feito de metodologia. Obviamente, você tem que ter um cronograma inicial das atividades, estabelecendo um começo, meio e fim das investigações. Você tem que prever, por exemplo, se tem uma investigação que pode impactar demonstrações financeiras, o investigador tem que prever reuniões que ele fará com a equipe de auditoria, com os times de auditoria, e com o time de investigação sombra da auditoria, né? Porque quando você está tratando de empresas de grande porte ou que estão listadas na Bolsa e que tem a auditoria externa, o time de auditoria externa tem o seu time de forensic para fazer investigação sombra, para saber se a investigação está obedecendo às boas práticas de mercado, né? E os procedimentos para reporting dos achados, né? Então, tem que saber como é que quando e como vai entregar esse relatório. Marcelo, aproveitando mais esse tópico, né, que apareceu uma questão aqui, uma opinião que é na verdade, é uma pergunta aqui do Newton Alves, professor, acho que é o professor que só o Marcelo, e o Gildo. Então, o que pensam sobre a importância da rotatividade das posições chaves na mitigação dos eventuais vícios na execução dos processos internos? Né? O que esse impacto, acho que ele está querendo saber. Desculpa, você pode repetir, Fernando? O que pensam, né, o que você pensa sobre a importância da rotatividade das posições chaves na mitigação dos eventuais vícios na execução dos processos internos? A rotação de executivos é uma situação que pode identificar indícios de fraude, porque sempre que assume um novo executivo, e a gente sempre costuma falar para os executivos, sempre que você assumir uma nova posição, você faz um corte. Daqui para frente sou eu, daqui para trás é o outro, né? E a gente já viu muito CFO com problema porque ele não viu daqui para trás. E aí, de repente, ele estava envolvido numa fraude, num problema de aging, num problema de contas a receber fraudulenta, emissão de nota fiscal fraudulenta, e ele não tinha tomado ciência da situação. Então, realmente, a gente fala, olha, uma das principais possibilidades de identificar um fraudador é quando você faz a rotação, job rotation, né, que a gente chama, por esse motivo, porque assume alguém que não conhecia a área e toma ciência do que está acontecendo e estabelece esse divisor de águas daqui para frente e daqui para trás. E aí começam a surgir coisas. É importantíssimo. É um dos fatores. Eu posso citar outro, por exemplo, o executivo que não tira férias. Até parece que ele é muito compenetrado, etc. E, na verdade, em alguns casos, o executivo que não tira férias, ele está querendo realmente ter controle sobre a fraude que ele está fazendo. Ele não quer sair para que ninguém descubra. Né? Não estou dizendo que quem não tira férias está cometendo fraude. Eu estou dizendo que, em casos de não conformidade, às vezes acontece essa situação. Né? Uma próxima etapa, depois do planejamento, é você fazer a coleta e processamento dos dados. Né? Então, você faz uma avaliação da necessidade de encaminhar uma carta para todos os funcionários que vão ter os seus computadores e celulares coletados. Olha, daqui para frente você não pode mexer neles. Se você mexer, você está com um problema de obstrução de uma investigação. Então, e aí isso é crime, se for descoberto que houve crime e alguém fez uma deleção do seu celular, dos seus computadores, mesmo que não esteja conectado diretamente ao crime, ele vai ter um problema de obstrução de justiça. Isso foi aconteceu muito durante as investigações da Lava Jato. O pessoal saía desesperado e apagava. Mesmo não estando envolvido. E, às vezes, a pessoa realmente não estava envolvida na fraude, mas ela foi envolvida num crime de obstrução de justiça. Vamos dizer assim,
dificultar a ação de investigação. Você tem que garantir a integridade dos dados, né, incluindo as chaves hash, formulário de aquisição, que isso tudo depois vai ser usado pela justiça, ou pode vir a ser usado pela justiça. E você fazer isso, você garante que a sua prova é fidedigna. Né? Então, você vai fazer coleta de dados dos servidores, da ouvidoria, dos canais de denúncia externos e internos, relatórios, coletar todos os relatórios de auditoria, planilhas de budget. Quando a gente está falando, por exemplo, de fraude em licitações, né, você vai pegar todas as planilhas de toda a licitação desde o início para saber tudo que foi modificado, né? E a gente encontrou vários casos de contratos que eram modificados assim para privilegiar um determinado fornecedor só na quinta, sexta rodada. E aí a gente percebia quem é que tinha feito a alteração. Aí você conectava com e-mail, né? E aí você ia descobrindo as várias formas de não conformidade daquele caso. Você pode fazer a recuperação de dados apagados e a tentativa de destruição de dado, identificar o uso de criptografia e de backups. Então, você tem que estar preparado para tudo isso. Você tem que fazer a identificação, coleta e digitalização de documentos físicos, né? Hoje em dia, você consegue coletar vários contratos, documentos, digitalizar tudo isso, transformar em PDF e fazer... Existem alguns sistemas que têm inteligência artificial, né? Eles aprendem a ler sozinho. Então, você começa a ler os documentos e mostra, olha, esse documento é importante por conta dessa palavra e essa palavra. Aí o próprio sistema vai pegando esses documentos que você considerou bons de leitura e ele vai selecionando os próximos sozinho para você. Né? A gente tem esse software, por exemplo, a gente fez um teste aqui para nós, na época da Lava Jato, um dos clientes a gente levou 3 meses para ler e selecionar um X número de documentos como suspeitos, né? Ou evidências de que houve uma não conformidade. Aí a gente aplicou esse software, um ano depois, a gente aplicou esse mesmo software na mesma gama de e-mails, né, em documentos. O computador chegou à mesma conclusão que nós. Um ou outro documento estava mais ou estava menos, mas 97% estava igual. E aí o que aconteceu? Qual era a diferença? De vez de 3 meses, ele demorou 1 semana para fazer isso. Então, hoje em dia, o mundo da tecnologia é espantoso para fazer identificação, leitura, a própria máquina fazer a compreensão do que você está investigando é um nível, para mim, fantástico. Marcelo, aqui pensando em termos de rotatividade, o Ivo colocou no chat, minha opinião, rotatividade, sem dúvida, precisa acontecer, nem que seja somente para os testes de aderência, de compliance, entre os COEs, que é compliance setoriais. Uhum. COs de TI devem fazer testes de COS, da contabilidade, ou de compras, ou enfim. E aí tem 3 pontinhos, quer dizer, isso ele tem uma extensão grande, né? Isso, não, vai dentro do que eu falei. Rotatividade é necessária, mas ela não é garantia de que não vai haver a fraude ou a não conformidade. Uhum. Né? Isso, havendo ou não havendo, precisa ter uma ideia de que a fraude ela tem uma outra característica, ela ocorre por outros fatores e não necessariamente... A rotatividade ajuda na identificação da fraude, mas a não rotatividade não quer dizer que vai ter fraude. Isso não tem conexão. Bom, e por último aqui, que estava falando, a capacidade e velocidade de processamento e armazenamento dos dados coletados. Né? E aí a gente vai para o Data Analytics, né? É uma frente responsável pelo trabalho analítico inteligente de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados, que são coletados, armazenados e interpretados. Né? Então, aí aqui, para a gente diferenciar o que é Analytics de análise, né? O Analytics é uma disciplina multidimensional com uso extensivo de matemática, estatística, uso de técnicas descritivas e modelos preditivos. Né? Então, é o que eu falei, o software começa a aprender como que
a fraude está ocorrendo e começa a capturar informações do sistema de contabilidade da empresa por modus operandi. E a análise já é a análise do que o relatório de analytics traz, né? Ou seja, é uma avaliação crítica preocupada com cada etapa de um processo ou um método. Então, hoje em dia, principalmente para quem está começando na carreira, eu não sei aqui dos nossos ouvintes, quem são os jovens profissionais de contabilidade, se eu fosse começar hoje contabilidade, nossa, era cálculo e estatística, métodos quantitativos, até não poder mais. Né? Porque, sinceramente, eu fico admirado, até estava brincando aqui com o pessoal aqui antes da palestra, que eu aprendi a pintar o Excel, né? A célula do Excel semana passada. E, enquanto isso, a garotada está vindo com Power BI, fazem umas coisas maravilhosas que a gente fica olhando, eu fico admirado. Então, esse é o mundo novo e a gente tem que saber aproveitar desse conhecimento deles para nos trazer as informações que são necessárias em Data Analytics. Depois a gente tem o que a gente chama uma frente chamada de background check, né? Que deve ser aquele trabalho, né, de coleta de dados de informações públicas, né, e trazidas de diversas fontes. Vai cartório de registro de imóvel, cartório de títulos e documentos, Facebook, Instagram, LinkedIn, que vocês imaginarem, hoje existe uma gama gigantesca de dados e informações públicas sobre as pessoas. Né? E, às vezes, o executivo que comete atos de não conformidade, ele acha que ele está tranquilo, que ninguém vai achar ele, né? Só que ele esquece que ele tem filhos, né? E o filho começa a exibir o dinheiro que ele está roubando. E a gente consegue, através do Instagram do filho, né, descobrir que os sinais exteriores de riqueza deles são fora da curva. Então, esse trabalho, né, de background check é essencial. Na época da Lava Jato, ele ajudou bastante também a gente identificar as conexões societárias entre as empresas, criações de empresas, simplesmente para fazer movimentação de dinheiro, transferir para cá, transferir para lá. Né? Então, esses bancos de dados, assim, de 2000 do ano 2000 para cá, evoluíram de uma forma assim gigantesca, né? Gigantesca. Eu me lembro que eu mesmo fazia muito desses background checks no começo. Às vezes eu levava 3, 4 semanas. E hoje, por exemplo, a KPMG tem o que a gente chama KPMG Watch. Você aperta um botão e vem o relatório inteiro do cara em segundos. Né? O que eu levava semanas, hoje vem em segundos, com gráficos, com gráfico torta, com explicações, aonde tem o problema, aonde está o risco. Né? Então, o mundo realmente está bem mudado. Aqui está o trabalho mais interessante do profissional de investigação. Se tem uma das etapas que eu mais gosto de fazer, é a etapa de entrevistas, que é entrevistar testemunhas e suspeitos sobre os atos de não conformidade. Né? Então, você tem que estabelecer um planejamento formal das entrevistas, qual vai ser a abordagem que você vai fazer, avaliar a possibilidade de conduzir as entrevistas iniciais com nível hierárquico menor ou menos importante, né? Você tem que ser um bom ouvinte, né? E assim, aquela dica, né? Espere aqueles 2, 3 segundos depois que a pessoa terminou a resposta. Se depois desses 3, 4 segundos aí, 2, 3, 4 segundos, a pessoa volta a responder, é porque inconscientemente ela fala assim, putz, eu acho que eu não consegui convencer o cara da minha mentira. Né? Então, por isso que você tem que ser um bom ouvinte. Né? Possuir sempre você conduzir uma entrevista com pelo menos 2 entrevistadores. Muito principal, quando você está entrevistando uma executiva, uma profissional, você ter com você também uma profissional mulher junto com você. Evitar questões de assédio moral, assédio sexual, porque você está ali sentado numa sala, às vezes está fechada, então você precisa ter 2 profissionais na sala. E 2 profissionais, sempre um ajuda o outro na condução de uma entrevista.
existem a possibilidade da pessoa pedir a presença de um advogado, você não pode se recusar a esse tipo de solicitação, né? E aí você vai ter, que nem eu falei, vários indícios de, vamos dizer assim, indícios não verbais de que alguém está mentindo, seja por movimento corporal, expressão facial, a forma como o entrevistado fala, a forma como se manifesta as suas emoções, tem várias coisas. Eu me lembro que, eu vou dar aqui só um exemplo, né? A gente começou a fazer pergunta, como é que funciona o sistema de compras e tal, e aí o cara falava assim, o sistema de compras é tal, a gente faz assim, 3 orçamentos, não sei o quê. E aí eu falei, aí você pergunta, mas por que a empresa ABC sempre vem nessas licitações que dão um preço maior? Bom, olha, você vê por acaso, porque não sei o quê, e aí o cara estava coçando a orelha aqui, de repente ele faz e troca e vem coçar a orelha por aqui. E aí você fica, alguma coisa incomodou esse sujeito durante a entrevista. Então, são várias situações que você, ao longo do tempo, tem técnica e experiência para conduzir esse tipo de trabalho. E sempre formalize no final da sua entrevista através de um memorando. Quem foi entrevistado pode ter acesso a esse memorando ou não, dependendo da situação. Você vai fazer a análise dos e-mails, os e-mails ali foram coletados, os celulares foram coletados, e agora é a hora de analisar. Então, você vai ter que fazer um conjunto de palavras-chave, né? Porque você tem uma gama de e-mails, normalmente as pessoas têm muitos e-mails, você vai ter que fazer uma seleção de e-mails com palavras-chave, né? Então, sei lá, pichuleco, acarajé, né? Fraude, sonegação, você vai colocando palavras para que naquele conjunto de e-mails, você tem lá 1 milhão de e-mails, ele seja filtrado e saiam 200, 300 mil e-mails, que é uma quantidade mais razoável para ler. E aí, quando você recebe essa quantidade já filtrada, você tem um trabalho de classificação entre documentos relevantes para a investigação e não relevantes. E essa classificação é a chave do seu trabalho de investigação. Se você classificar algo que seja relevante como não relevante, você pode ter um problema de perder alguma informação muito importante. E aí aqui entra o trabalho, né? Outra trabalho muito importante que envolve a investigação é a análise financeira e contábil, né? Que é justamente a gente ir dentro da contabilidade e analisar como funciona o processo. Vamos supor, a gente está investigando compras. Como funciona o processo de compras? Como que é que eu faço o budget? O bid? São 3 fornecedores? Todo mundo entregou na hora certa? Quando eu compro, eu assinei contrato, o contrato que foi enviado é o contrato padrão, quais foram as cláusulas que foram alteradas, por que foram alteradas, tem um histórico dessas alterações, os pagamentos, eles existiam comprovantes de execução de serviço, né? Quem foi que fez a verificação do serviço entregue, né? Isso em obra é muito comum a gente ver, né? Então, aqui da mesma coisa, a gente tem que classificar todas essas informações entre os documentos relevantes e não relevantes, empresas e pessoas físicas identificadas em análise de mídia e jornais, empresas e colaboradores citados em entrevistas, associados aos riscos de fraude, associados aos resultados de background check. Então, tudo isso, né, a análise financeira vai incorporar o que aprendeu do outro. E esse é o trabalho que faz aqui o centralizador de demanda. Então, por exemplo, lá no background check eu identifiquei que um funcionário da empresa tem uma empresa no nome da esposa. Aí eu vou lá, será que essa empresa vendeu para o meu cliente? Opa, vendeu. Então, é o centralizador de informação, né? Quando a investigação é muito grande, o centralizador de demandas, ele vai lá, olha, o pessoal do background check achou essa informação, tem que entregar para o pessoal da análise financeira, porque o pessoal da análise financeira está com a lista dos fornecedores, os bids, os pagamentos, ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, existe uma conversa. Ou alguém, numa entrevista, falou que a empresa XPTO era parceira do fornecedor lá para fazer a falcatrua. E aí entrega para o pessoal do background check saber quem é a empresa XPTO, quem são os sócios, como se movimentou, etc. Então, o trabalho do centralizador de demandas é justamente
capturar os achados de cada uma das frentes de trabalho e misturar e fazer com que a coisa funcione. O PMO, na verdade, nada mais é do que um gerenciador do projeto. Ele vai controlar prazos, atividades, ele vai controlar, olha, um background check a gente está levando uma semana, nós temos 30 background checks para fazer, então o projeto tem um mês, eu tenho que pôr não sei quantas pessoas aqui para que esses 30 background checks estejam prontos das 4 semanas. Né? Então, esse é o trabalho do PMO, é fazer a gestão para que o projeto de investigação aconteça de forma correta, coordenada e dentro dos prazos. Será que tudo isso que eu falei tem alguma relação com as normas de perícia contábil? E aí a gente, assim, eu gosto muito que eu sou um adorador das nossas normas de perícia contábil. E aí eu montei aqui, em uma mandala, todos os procedimentos previstos na NBC TP01, agora R1. Né? Então, nós temos todas as normas aqui presentes nessa mandala. Quais são os procedimentos de perícia? Exame. Lá na norma está dizendo que é análise de livros, registros de transações e documentos. Poxa, acabamos de ver lá agora, né? Análise financeira e de transações. Nada mais é do que isso, é o exame, é conduzir o exame. Poxa, então um procedimento de investigação está dentro da norma de perícia. Vistoria, né? De novo, a vistoria é aquela diligência que o perito faz para verificar, constatar uma situação, um fato que esteja ocorrendo. Né? Quando, vamos dizer assim, quando o regulador, que foi o CFC, pensou nisso aqui, e eu participei lá em 2001 da redação da NBC TP01, sem ser a R1, né? A gente pensava nessas normas, né? E a vistoria para nós era o quê? Era uma inundação que acabou com o estoque e você tem que fazer a mensuração do prejuízo para a empresa de seguro. Mas hoje a vistoria também serve justamente para essa que eu expliquei o caso. Está tendo uma não conformidade no estoque. Então você tem que ir lá na empresa, olhar a entrada do caminhão, como ele é pesado, como ele é descarregado, quem é o responsável por isso. Então, é mais vamos dizer assim, um procedimento da perícia contábil que se encaixa dentro da investigação de não conformidade. Indagação é a busca de informações mediante entrevistas com conhecedores do objeto ou fato relacionados aos trabalhos. Está aqui, muito perito tem que fazer a indagação, ele está ali no papel do juiz, né, querendo conhecer os fatos da perícia, e também serve, as técnicas de entrevistas da investigação se adequam perfeitamente aqui aos casos de perícia contábil. Né? Então, por isso que de novo, eu sempre consigo casar os procedimentos de uma perícia com os procedimentos de uma investigação. Dentro da perícia, inclusive, existe o procedimento de investigação, que é trazer algo que está oculto por qualquer circunstância. Então, eu posso fazer isso através de um background check, eu posso fazer isso através de leitura de e-mails. Né? Hoje em dia, quando você pega algumas das grandes arbitragens que estão acontecendo no país, até os e-mails trocados entre os executivos das partes antes de iniciar o processo de arbitragem, eles são alvo de leitura, porque eles podem comprometer toda uma estratégia legal das empresas. Né? Então, o bom advogado de arbitragem, de contencioso, ele vai tomar cuidado e vai querer que seja feita uma investigação dos e-mails para saber o que está acontecendo. E, de novo, aqui nós estamos dentro de uma perícia contábil, dentro da norma de perícia contábil, e tudo acontece.
O arbitramento, né, já acho que é o único procedimento que é exclusivamente da perícia contábil, que é para dar valor usando um critério técnico-científico. Então, eu vou pular esse, que esse eu tenho certeza que não é usado. A mensuração, não preciso nem dizer, né, quando você está ali investigando uma não conformidade de controle de estoques ou de compras, toda hora você vai estar quantificando e qualificando de forma física coisas, bens, direitos e obrigação. Então, mais um procedimento que é importantíssimo dentro da perícia, que cabe dentro da investigação. A avaliação, igualmente, também você faz para dar o valor naquilo que você mensurou. Então, se você mensurou, se você vai dar valor, principalmente quando você está numa situação de análise de não conformidade que pode impactar demonstrações financeiras, essa avaliação é importantíssima porque quando você faz essa avaliação, ela é primordial para saber qual o rumo que vai ser dado de correção na demonstração financeira, em nota explicativa, etc. Outro procedimento que é da perícia e que, às vezes, ela tem uma relação com a investigação é a certificação. O perito ele tem a capacidade, né, ou ele tem ele foi imbuído, né, da obrigação de servir ao judiciário. E quando ele diz que ele viu os livros obrigatórios de escrituração mercantil, ele certifica, senão ele tinha que trazer todos os livros para o processo. Isso ele não faz, ele só diz, eu estive lá, vi os livros e eles são verdadeiros. Então, essa certificação que o perito faz, dentro da investigação, é aquilo que eu falei dentro da área de análise de documentos ou de análise de dados de tecnologia, seja celulares, e-mails, etc. Aqui, quando a gente faz o número hash, faz o formulário de aquisição dos dados, nada mais estamos fazendo do que um procedimento de certificação. E, por último, né, eu costumo brincar aqui, não sei, Fernando, se você conhece esse procedimento do TIT, né, que é o testabilidade, né? Tem vários alunos meus que me perguntam por que é testabilidade. Infelizmente, o nosso judiciário ele demora 10, 12 anos para dar uma resposta a alguma perícia ou algum processo que teve início, né? Por N motivos. E, às vezes, o perito é chamado 5, 8 anos depois para dar explicação sobre uma perícia que ele fez lá atrás, né? Então, você ter os seus papéis de trabalho que possam ser capazes de verificar que o seu laudo foi construído de forma tecnicamente aceitável e que as conclusões se confirmam, mesmo que sejam 5, 10 anos depois, ou que você possa fazer o rastreio do que foi feito no seu trabalho, esse é o trabalho de testabilidade. E se serve para o judiciário, para uma perícia na área civil, ele também serve para o criminal, né? Ou seja, o papel de trabalho do investigador é essencial para que o investigador conduza o seu trabalho e possa ser verificado anos depois. Alguma pergunta aí, gente? Só para eu tomar uma aguinha? Sim, o conteúdo é muito interessante. A gente começa a analisar todo o contexto, a gente avalia aí as organizações, as providências e dos cuidados que se deve tomar com o objetivo de ter a conformidade. E isso é um compromisso da gestão, né? Acho que isso ficou muito claro dessa necessidade e dessa preocupação que os investidores querem ver dentro das empresas como uma medida de prevenção, de devidos cuidados. Agora, pensando no profissional, né, o perito contador, ele deve se preparar para que ele possa ser considerado como um forensic accountant e vice-versa, né, porque acho que o conhecimento sempre ele é muito importante e dá uma condição técnica para que o profissional possa atuar nessas duas áreas, porque a nossa profissão ela tem muito conhecimento e muito conteúdo técnico
E quando se especializa-se numa determinada área, com o foco de ter a maior qualidade, a maior condição de você poder efetivamente fazer um trabalho que vá agregar resultados às organizações, o conhecimento ele precisa ser bastante amplo, não é, Marcelo? E eu acho que isso é uma premissa muito interessante. E como você mencionou, para quem está iniciando na profissão ou quem está avançando em termos de conhecimento, buscar essa gama de informações e de técnicas é de muita relevância, até para que ele tenha realmente a condição de assumir compromissos, né, que vá realmente fazer a diferença, que vai ter o reconhecimento da qualidade, da transparência, da independência. Eu acho que o profissional ele deve focar isso. O que você comenta a respeito? Não, exato. Eu acho o seguinte, eu vendo todo o histórico, eu vejo quem milita na área de perícia contábil vai ter uma facilidade tremenda para migrar para a área de investigação. Porque, como eu mostrei, os procedimentos são praticamente os mesmos, né? Então, a facilidade essa movimentação e poder trabalhar nas duas áreas é muito tranquila, né? E talvez eu seja um exemplo disso, né? E alguns dos meus colegas lá da KPMG, que também militam tanto na área de investigação quanto na área de perícia, né, são prova disso. Ou seja, quem tem um bom e sólido conhecimento na área de perícia contábil consegue movimentar facilmente para a área de forensic accounting. Agora, quem está em forensic accounting, aí já tem que fazer um trabalho maior para ir para a perícia contábil, porque ele precisa ser contador, precisa ser certificado, né? Ainda não é exigido pelo Conselho Nacional de Justiça a nossa certificação de CNPC, mas ela vai caminhar para isso, eu não tenho a menor dúvida. Todos os profissionais de perícia vão ter que ter a sua certificação, ela é importante, ela diferencia o profissional do mercado, né? E eu acho isso muito importante. Então, se hoje eu estivesse começando carreira, etc., eu estava preocupado ali de tirar o meu CFI, né, que é o Certified Fraud Examiner, e estava preocupado em tirar o meu CNPC para ser perito, né? E aí eu posso atuar nas duas áreas e sou o profissional mais diferenciado possível, né? E caminho, navego tanto de um lado quanto de outro. Ok? Perfeito. Falar um pouquinho dos relatórios de investigação, né, e comparar eles com os laudos periciais, né? E aí obviamente, tem as suas diferenças, né? Eu acho que eu vou começar primeiro pelo laudo pericial. O laudo pericial é opinativo. A norma de perícia contábil diz que o perito tem que concluir sobre o seu trabalho, dizer quanto é que é e de quem é um determinado valor. Porque está se discutindo um direito que está sendo questionado. Então, você tem que dizer quanto é o valor e quem deve receber esse valor. Você pode pôr duas alternativas, porque uma parte acha que o PIB vai crescer 3% ao ano, outro acha que vai crescer 1,5%, e o perito contador pode dar os dois cenários. E o juiz decide, não, olha, nem 1,5%, nem 3,5%, é 2,5% e ponto, o cálculo é esse, né? Mas é extremamente opinativo o laudo pericial contábil. Ele responde a quesitos, ou seja, as partes formularam quesitos, né? E quando eles formularam, o contador é obrigado a fazer a respostas a esses quesitos. E ele é instrumento de prova para um processo judicial. Então, o laudo é prova. Ele foi construído para ser uma prova, ele está na fase que a gente chama de instrução, que é justamente de construção da prova, então ele vai ser usado para isso. Por outro lado, o relatório de investigação, como ele normalmente é um relatório de uso interno, em que eu tenho que comprovar que houve ou não houve a não conformidade, né? Ele não pode ser opinativo. Eu vou descrever fato, eu vou descrever a situação, eu vou descrever os envolvidos. Eu não posso...
quando eu estou na posição de forensic accountant, eu não posso dizer que tal pessoa cometeu o ato ilícito de não sei o que lá. Não, quem decide isso é o judiciário, é o Ministério Público que vai ofertar uma denúncia e é o juiz que vai decidir se aquela denúncia é válida ou não e se a gama de informações que foram trazidas realmente se comprovam. E lembrando, ele pode até ser usado para instruir uma determinada ação penal, esse relatório da investigação interna. Mas o juiz pode determinar lá no meio da ação criminal uma fase de instrução e nomear um perito, ou pedir para a Polícia Federal ou a Polícia Civil conduzir uma perita para confirmar os fatos da inicial. Então, de maneira nenhuma, o relatório de não conformidade, né, de investigação de não conformidade, ele pode apontar culpados e que o crime aconteceu, mas ele vai trazer os indícios, ele vai direcionar os trabalhos, né? A gente sempre costuma dizer que esses relatórios eles devem dizer se houve ou não houve a não conformidade, se houve, quem seriam os responsáveis e como corrigir para que não aconteça mais. Esse é vamos dizer assim, é o resultado, é o principal, são os pilares de um relatório de investigação de não conformidade. E aí eu acho que fica aí para mais questões, se a turma tem mais 5 minutos, se tiver mais algumas perguntas. Perfeito, Marcelo. Então, parabéns pela apresentação, aí, excelente material. Estou muito feliz de estar aqui participando desse evento com vocês. Tá? E só para deixar, você comentou do CNPC, Marcelo, só para quem não conhece, né, que o CNPC é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que é o CFC que coordena esse cadastro. Para fazer parte do cadastro, precisa fazer uma prova, que é o exame de qualificação técnica, né, que você tem que cumprir uma pontuação e conseguir esse cadastro. E o mais importante ainda é dizer que precisa cumprir 40 pontos, né, de educação profissional continuada todo ano, né? Então, os cursos, os artigos, as dissertações, né, tudo que envolve questões técnicas pode fazer parte da pontuação para se manter nesse cadastro de peritos contábeis do CFC. E esse cumprimento da educação continuada nada mais é do que fazer parte da nossa educação, né? Isso. Eu penso que 40 pontos, o tempo que demanda para isso é pouco em relação a muito que a gente tem que aprender e desenvolver e afinar mais ainda o conhecimento. Então, tranquilo, acho que não preciso nem dizer. Uhum. Uma das boas coisas que a pandemia nos deixará de legado são justamente esses treinamentos virtuais. Sim. Que a gente pode participar, pode interagir, não precisa se deslocar perdendo 1 hora para ir, 40 minutos para voltar, e a gente está ali, atenção total naquele evento. Exato, exato. E, Marcelo, desculpa, Gildo, só fazer... Vai lá, Fernando, tem celular que tocou aqui. Então, assim, a gente sabe que agora não é só compliance, não é só GRC, que é a governança, risco e compliance, mas também é o ESG, que é ecologia social e governança, né, que temos, né? Quais desafios pela frente para o Forensic Account? O que você acha? Então, eu por exemplo, eu posso dizer isso porque é informação pública, né? Processo judicial público. Eu, por exemplo, estou como assistente técnico da Samarco, BHP e Vale no acidente de Mariana, no pagamento da indenização tanto da indenização às vítimas e a recuperação ambiental do acidente de Mariana, né? Então, hoje em dia, a gama de conhecimento que o perito contador tem que ter, né, e isso impacta a demonstração financeira, impacta como que você negocia um tamanho de uma encrenca dessa, como que você vai atuar como assistente técnico, tem o perito lá do juízo também, quer dizer, isso entrou para valer, né? E já começam a acontecer os primeiros incidentes de não conformidade da área ecológica, né? Então tem gente que falando, meu produto é carbono zero, e aí você já tem investigação comprovando que o produto não é, e aí eles estão chamando de greenwashing, né? Que é um crime de dar uma lavagem ecológica num determinado produto que não tem. Então, até nessa área, para o cara se vender como
antenado, novo no mercado, ele comete crimes, né? Então, cada vez mais, e aí vai os cuidados da empresa, né? Para tentar evitar essas práticas, porque ela tem uma exposição negativa gigantesca. Na área social, por exemplo, no ESG, né, de ESG, várias e várias empresas estão sendo monitoradas pelo Ministério Público do Trabalho por suspeita de trabalho escravo nos seus fornecedores. Porque agora não interessa, eu não tenho trabalho escravo, todo mundo aqui é registrado, mas você compra de um fornecedor que tem trabalho escravo, ou suspeita de trabalho escravo. Como é que você faz esse monitoramento? Como é que você impede isso? Né? Então, hoje, a preocupação das empresas está muito voltada para isso. É um compromisso extenso, né, de várias frentes, muito importante. Marcelo, nós estamos na área privada, né? Você entende que o Forensic Accounting cabe também na área pública, tão importante para a sociedade, esse compromisso social? A extensão, né, da área pública, ele teria um espaço para ser aplicado? Caiu aí, Júlio. Opa, embora eu entenda que é um compromisso que deve ser geral, né? Mas aí a gente entra na praticidade. Mas, na sua opinião, caberia essa extensão na área pública? Sim, aí voltando, né? Eu falei, se eu começasse a minha carreira hoje, eu ia fazer o CNPC, o CFI. Hoje eu ia para a perícia da Polícia Federal. Assim, é um pessoal altamente qualificado, né? Que trabalha, que fez um trabalho maravilhoso na Lava Jato. Você tem profissionais no Banco Central, na CVM, SUSEP, a possibilidade de trabalhos que podem ser executados por profissionais da área de contabilidade, finanças, que têm a especialização do Forensic Accounting, se quiserem migrar para a área pública, nossa, e assim, vamos dizer assim, as possibilidades de treinamento são muito melhores do que na área privada, porque, por exemplo, assim, na CFE você vai ter cursos com ex-agentes do FBI, ex-agentes da Scotland Yard, né? Se você está no serviço público, eu sei o que acontece, converso com os meus colegas de CVM, da Polícia Federal, eles vão fazer o curso na Scotland Yard, eles vão fazer o curso no FBI, né? Não vão fazer com ex-agente de FBI, eles vão na fonte, né? Eles conhecem os casos, sabem como eles são investigados. Quer dizer, o cara que quer crescer dentro da área pública e conhecer a área de Forensic Accounting, assim, o universo dele é tremendamente maior até do que na área privada. Muito bom, bastante interessante. Bem, pessoal, está ótimo o evento. Pelo chat, Marcelo, o pessoal está parabenizando a sua apresentação, todo esse conteúdo e conhecimento. Você realmente está de parabéns. E tudo tem um tempo, tem um horário. A gente poderia ficar aqui, como também foi mencionado no chat, 8 horas falando sobre esse assunto, porque tem conteúdo bastante, né? Ir embora, né? Mas o tempo é curto, a gente tem uma programação. E eu quero pedir as considerações finais, né? Fernando, Marcelo, fiquem à vontade para a gente poder partir para essa conclusão. Posso começar? O Marcelo fala na sequência, aqui no convidado. Bem, primeiro, Marcelo, parabéns novamente pelo evento. Né? Muito conteúdo, bem interessante. Com certeza, abriu aí a curiosidade de muita gente nesse assunto, né? E vamos colher frutos, né? E trazer mais eventos dessa natureza aqui. Sempre um prazer poder falar com você. Marcelo, sou muito grato a você, que você esteve na banca lá do mestrado, né? Me orientou, né, uma contribuição muito importante para mim, então eu já estou feliz com você e ver o conteúdo que você trouxe melhor ainda. Agradeço o Gildo, a equipe da NEFAC aí por todo o apoio, né, e mais eventos dessa forma aí que vocês, né, participem. Né? Muito obrigado por você, Marcelo. Okay. Obrigado, Fernando, obrigado, Gildo, obrigado à equipe aqui da NEFAC pelo convite. Eu vou começar a ler aqui o chat.
Eu tenho certeza que eu vou encontrar muita gente que eu conheço aqui, porque eu já vi alguns que entraram. Então, se tem uma coisa que eu adoro falar, e o Gildo está certo, eu ficaria aqui 8 horas falando, é sobre esses trabalhos, contar causa e mostrar, e principalmente para quem está começando, as possibilidades infinitas da nossa carreira, né? Então, só tenho a agradecer aqui essa 1h30 e espero ter contribuído de alguma forma com o dia de cada um de vocês. Excelente, Marcelo, contribuiu bastante. Os profissionais entraram, estão até agora, ficaram até o fim, acompanharam desde o início, mandaram suas perguntas, enfim, tivemos uma participação muito boa e isso engrandece toda a apresentação, todo esse trabalho que foi realizado, e você, mais uma vez, está de parabéns. Agradeço o Fernando por estar conosco aqui, é sempre uma alegria poder compartilhar todo esse conhecimento. Agradecendo também as empresas apoiadoras da bandeira da transparência. A Brasca, acionista, C3M, FECAP, FUCAP, IBRE, IG, Inove-TI, Luz Publicidade, M2M, Saber, Magna Contabilidade, Omni 11, o Inédito Viável, Petrobras, Price1, Tech6 Group, Valor Econômico e IASO. Nós chegamos ao final desse nosso encontro. Gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram conosco nessa caminhada, todos e todas. Deixo aqui mais um convite. Estamos com uma agenda repleta de conteúdo, possibilidades de network e negócios. Acessem o site anefac.org/eventos e garanta sua inscrição nos próximos encontros. Convite também sua rede. Nós temos aqui, e vocês observaram, bastante conhecimento para compartilhar e poder interagir com quem está conosco participando. Venham conhecer a Anefac. Nós temos muito para oferecer, seja no aspecto técnico, profissional e de network, interação. É muito válido, é uma experiência muito agradável. Associe-se à Anefac, faça parte do mais seleto grupo de executivos do mercado. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato no e-mail associados@anefac.org.br e conheça todos os benefícios exclusivos. Muito ainda está por vir. Nos siga em nossos portais e mídias. Contem conosco para apoiar os seus projetos de educação continuada e evolução profissional. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima.